dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Olá, pessoal! Começando a terceira temporada do Paty no Pode Pode. Estou muito feliz em dar continuidade a esse trabalho. E aqui o assunto é saúde, mais especificamente o câncer. Graças a Deus a medicina evoluiu, mas continua sendo um medo, né, gente? Ninguém quer ter câncer, pelo amor de Deus. E aqui todos os meus convidados são muito especiais, mas a de hoje tem um significado maior, porque a gente se conheceu de uma forma assim inusitada. Eu estava passeando no Shopping Paulista, fui tomar um café na Offner, e eis que está essa senhora assim, charmosa, elegante, muito simpática, e a gente começa a conversar. Conversamos aí por 2 horas e acabamos descobrindo algo em comum. E eu vou colocar minha convidada aqui para vocês, é a Regina Carli. Oi, Regina, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Patrícia? Muito obrigada. Tudo bem, sim. Eu agradeço muito sua participação. Estava contando aí da forma inusitada que a gente se conheceu, né? Foi super interessante. Foi. E acabamos Foi, descobrindo aí algo em comum, né? Você também teve um câncer de mama. E eu gostaria que você contasse um pouquinho para mim, para quem está nos assistindo, como você descobriu esse câncer, Regina? Foi muito de repente. Foi 2019. Eu comecei em fevereiro de 2019, praticamente um ano antes do Covid. Eu tive uma alergia 100% no corpo, tudo de uma vez. Couro cabeludo, frente, todo, o corpo inteiro, no meio dos dedos, depois de tomar muitos corticoides e várias medicações, né, orientada pela equipe, eu consegui superar a alergia que eu estava desesperada. Um mês depois, apareceu o tumor na mama esquerda. Exatamente, quase um mês depois. Ele, de repente, ele apareceu como se fosse algo que foi para o fundo da piscina e, de repente, ele emergiu e ficou flutuando aqui no bico do meu seio, como se ele estivesse embaixo da pele. Ele não parecia estar dentro do seio, parecia estar embaixo da minha pele. Eu conseguia vê-lo. Sim, grande. E eu sempre fiz aquele toque no chuveiro. Exame, a gente... o autoexame, né? O autoexame. Não é uma coisa... nós não temos as mãos que uma mastologista tem. Os médicos não sabem dizer se ele estava muito pequenininho e desenvolveu rapidamente, porque disseram-me que era um tumor agressivo invasivo. Era o triplo negativo, você sabe me dizer? Eu não lembro. Você sabe que eu estou meio dopada com essa coisa de guardar o nome do meu câncer. Uhum. É uma coisa assim que me paralisa, sabe? Eu toda vez tenho que olhar o documento que saiu para eu lembrar o nome, porque eu me nego a guardar. Eu deveria ter visto, né, para a gente falar aquilo, mas... Mas não tem problema não, né? Cada um tem uma forma de reagir. É que quando eu recebi o diagnóstico, já logo me falaram triplo negativo, né? Nome e sobrenome. Você toma aquele susto, você fala, o que é isso, né? Por isso que eu te perguntei se você sabia o tipo. Não consigo lembrar. Aí fizemos todos os exames e aquela jornada dificílima dos exames todos, né, das tomografias, ver se não tem metástases e tudo isso. E não foi fácil. E eu comecei imediatamente o tratamento de quimioterapia, porque disseram que a cada respiração ele triplicava. Eu estou achando que o seu era o triplo negativo mesmo, porque o triplo negativo ele tem 90% de chance de se espalhar assim, rapidamente. Hoje ele está com 2 centímetros, daqui uma semana ele já está com 6. Então, eu estou achando que é o triplo negativo seu também, como o meu. Porque eles disseram, temos que começar para ontem essa quimio, dona Regina, não podemos esperar e tudo mais. E eu estava com os seios extremamente inflamados. Meu Deus. Muito inflamado, inchado. E ele também ficou, de repente, com essa coisa inchada, inflamado. Aí eu tive que tomar uns antibióticos antes de começar a quimio, para que ele
saísse um pouco dessa inflamação para eu começar a quimioterapia. E foi tudo isso, foi muito confuso para mim, porque eu não tenho uma família afetiva. Uhum. Eu não tenho uma família Você é afetiva. sozinha, né, Regina? Sou. Eu tenho um filho somente adulto que mora nos Estados Unidos. Uhum. E essa família que resume só nos meus sobrinhos, que já são quase 40 anos, mais 37, 38 anos. Cada um com a sua vida, né? Isso. E minha irmã, que é uma pessoa... não é uma pessoa amorosa. Ela ajudou, mas ela não é uma pessoa amorosa. Então, mesmo quando eu soube lá no seguro de saúde a problemática toda, estava minha prima e essa irmã, e inexplicavelmente ninguém me abraçou, ninguém disse para mim, vai dar tudo certo, e eu guardo essa mágoa para mim até hoje, porque não adianta falar para elas. Elas deram o que elas conseguem dar, né? Não podemos exigir do outro nada de diferente. Nada, né? De diferente. Eu Ajudaram, imagino que você passou, porque muito é nesse momento duro. que a gente precisa de amor, né? Então, não tenho namorado, não sou divorciada, não tenho um novo marido, ou um amante, ou alguém. Eu queria mesmo um apoio masculino. E eu vi que E eu tenho um psicanalista, que é um senhor maravilhoso, que eu acho que ele foi um pouco de cada coisa. Ele foi minha família, ele foi minha família, ele foi meu irmão, ele foi meu psicanalista, ele foi um pouco de cada uma, de cada uma dessas pessoas que eu senti falta, que é algo que eu consegui, por isso que eu consegui ultrapassar. Bom, foi bem sofrido, foi extremamente sofrido. Eu fiz as vermelhas, 68 anos. 68. Aí você começou a fazer as químios, começou pela vermelha? Isso. E quando eu comecei, foi em novembro de 2019. Logo, dezembro, já começou a se falar do Covid. Do Covid, porque o Covid veio em fevereiro. Sim. Então, esse foi uma cota muito pesada. Porque além do problema do câncer, ainda a pandemia, né? Ou seja, as pessoas, cada uma isolada no seu canto, né? E você sozinha. Não foi fácil, porque as pessoas desapareceram, as amigas de anos desapareceram. Eu tenho uma prima que eu moro na Pompeia, ela mora nas Perdizes, mas ela tem também um histórico bem difícil de família. Marido morreu de câncer da medula, né? E a filha de 37 anos morreu de câncer de mama. Então, quando veio o Covid, ela estava indo comigo nas quimios vermelhas. Mas quando veio o Covid, os 2 outros filhos não deixaram ela me acompanhar. E aí eu fiz essa trajetória tudo sozinha, porque minha mãe, eu tenho uma mãe hoje de 101 anos, então minha irmã não podia ir comigo, apesar de não ser a companhia ideal para mim, porque eu estava mesmo, eu sou uma pessoa super afetiva, e apesar do Covid, você põe máscara, lava suas mãos, você pode abraçar, né? Você pode abraçar. Lá tinha um monte de gente, maridos com mulheres com câncer, mulheres com maridos com câncer, pessoas velhas, estavam todos lá. Então, quando quer, sempre se dá um jeito, né? Se a pessoa quer ajudar, ela consegue. E minhas químios, como eu passei muito mal, então eu fazia as vermelhas e eu começava a sentir mal 24 horas depois. Eu fazia a químio e vinha para casa. Ficava sozinha, no dia seguinte eu começava a passar mal, aí meu sobrinho vinha me buscar de carro e eu ia para a casa da minha irmã, o que foi extremamente difícil para mim. Porque foi pior, digamos. Eu acho que isso teve um peso bem negativo no meu tratamento, sabe? Porque, como eu disse, eu não tive afeto,
eu não senti amor de ninguém, eu não senti amor de ninguém. Eu sei que as pessoas colaboraram, estavam fazendo o seu melhor, mas estava muito distante daquilo que eu precisava no meu coração. Eu estava desesperada. E minhas químios passaram a ser 8 horas de infusão. Eu ficava 8 horas. Por quê? Porque eu passava muito mal. E o oncologista foi prolongando a infusão para ver como é que eu me sentia. Então, quando chegou perto de 8 horas, foi quando eu comecei a não me sentir tão mal quando eu voltava para casa. Isso aí foi toda uma estratégia que, Para você segundo ficar ele... um pouquinho melhor, né? Digamos. Mas eu nem saberia. Tem gente que fala que nunca ouviu falar nisso. Bom, e como você sabe, seguro de saúde, né? Eu fiz um tratamento, pode falar onde eu fiz o tratamento? Pode, claro, fica à vontade. Eu fiz um tratamento pela Prevent Senior. Toda a equipe médica oncológica da Prevent Senior não tem mais do que 40 anos. Então, foi muito duro para mim. Pessoas, talvez, eu acredito, eu fiz o tratamento na mão, isso porque eu briguei muito. Eu fiz com o chefe de equipe. Eu quis o chefe de equipe, foi muito difícil eu conseguir, foi um caos. E aí também tem esse agravante. Eu, além de não ter tido amor, de alguém pegar na minha mão e me ver chorar e falar qualquer coisa para mim, isso vai passar, nós vamos dar um jeito, o que precisa fazer amanhã, aonde você vai? Eu fiz tudo sozinha. Por exemplo, na segunda quimio vermelha, saía sangue do bico do meu seio, de madrugada. Você não tem com quem falar. A equipe de enfermagem não está trabalhando na madrugada. Sabe? Aí, não, mas vamos levar você, então, para o pronto-socorro, ou vamos esperar às 6 da manhã. Mas as pessoas não entravam em ação, eu precisava decidir. Então, ficava sem saber o que fazer, né? Porque você vê lá o bico sangrando, aí você não sabe se tem que ir para o hospital, se é normal, se não é, não tem com quem falar. Imagina sua agonia, né? Não, foi muito triste, porque... E outras coisas, por exemplo, você tem que marcar coisas que o oncologista pede, você tem que tirar sangue toda semana. Só na terceira ou quarta químio vermelha que minha imunidade não subia, tinha que ser no mínimo 1.500 para você fazer a próxima químio. E minha químio ficava 1.300, 1.400. Foi aí que o oncologista colocou as injeções, que eu nem sei se são as mesmas que você está dizendo. São umas ampolas que dão na barriga, subcutânea. Isso. Só que eu tomei desde a primeira, a vermelha, né? Comecei com as vermelhas. Desde a primeira, eu já comecei a tomar essa injeção para que a imunidade subisse. E também, assim, eu estava dentro do Covid. Era tudo... Eu fazia químio, no dia seguinte tinha que tomar injeção. Tinham que me carregar. Meu sobrinho me carregava, porque eu não ficava de pé. Então, você imagina, você não fica de pé, você só vomita. Se eu não estiver falando adequadamente o que tem que ser falado, você... Aqui é aberto, pode ficar tranquila. Por isso que é parte do pode. A gente pode falar do que a gente quiser. Não pode. Essa é ótima. Essa é ótima. Aqui eu posso falar sobre o que eu quiser. O canal aqui é meu. Tá bom. Então, e tudo isso, sem contar que não é só sair carregada. O mal-estar, que eu tinha que sair da casa da minha irmã, atravessar São Paulo para ir lá na Vergueiro. Minha irmã já mora um pouco mais longe do que eu. Então, tudo isso foram adversidades que me deixaram muito fraca. Muito fraca. É o que você não deveria acontecer, aconteceu tudo, né, com você. Você teria mas o Covid, né? Então, esse negócio... Mas e o Covid? E, olha, eu vou te dizer, eu fiz as vermelhas aos trancos e barrancos.
Não foram tranquilas em nenhum momento. Eu tive choque anafilático nas 2 primeiras. Tiveram que tirar tudo da minha veia, tudo assim, em menos de 1 minuto, porque começou a fechar a garganta 2 vezes, 2 aplicações de químio, 2 sessões de químio. Eles não entendiam porque eu estava tendo aquela alergia, e aí achavam que talvez fosse por causa daquela alergia que não foi, que não teve denominações, porque não teve um diagnóstico, porque eu não pude seguir em frente para detectar o que estava acontecendo. Por quê? Porque logo sabia o que tive estava câncer. acontecendo. Não dava tempo. Não dava tempo para vamos em frente e ver o que está acontecendo. Não dava tempo. Eu tive que esquecer. Mas você não acha que essa alergia que você teve já era um sinal do câncer? Porque o corpo, ele dá sinais quando tem alguma coisa errada. Eu tive uma psoríase capilar muito forte. E aí apareceu o câncer. Então, eu acho que tive a psoríase. Eu tive isso daí em 2018, só no couro cabeludo, e também não liguei. Bom, eu jamais imaginaria que eu estaria com câncer. Então, mas os oncologistas não afirmam essa possibilidade. Eles disseram... eu acredito muito que sim, porque tem alguma relação. O corpo vai dando alguns sinais, que tem alguma coisa errada. Porque se eu não tivesse a psoríase, eu jamais ia descobrir que eu estava com câncer, porque no meu toque eu não sentia nada, era muito pequeno o meu tumor. Mas eu só descobri por meio da psoríase. Mas por quê? Como você descobriu por essa alergia? Eu comecei com essa psoríase no couro cabeludo, muito forte, no couro cabeludo inteiro, e eu procurei dermatologista que passava shampoo, e eu usava shampoo e não passava de jeito nenhum. Aí eu resolvi procurar um médico tricologista que cuida do couro cabeludo, e aí foi Deus atuando, porque eu joguei no Google, clínica de tricologia, a primeira que apareceu, que era em Pinheiros, eu já fui. E quando eu cheguei lá, a médica falou, olha, essa psoríase está muito estranha, ela é muito forte, está no couro cabeludo inteiro, nós vamos começar a tratar, mas eu vou pedir uma bateria de exames. E ela pediu um exame de sangue com marcadores tumorais, e veio alterado para o câncer de mama. E aí eu já fui atrás de fazer ressonância das mamas, fiz mamografia, fiz ultrassom, e aí constou mesmo que era um tumor que eu estava na mama. Mas não dava nem para sentir palpando, porque era muito pequeno. Mas você vê, eu fiquei 7 meses em tratamento na Prevent e ninguém fiz biópsias, né? Então, mas ninguém me encaminhou nada para fazer outros exames mais específicos. Sim. Ninguém. Nenhuma de sangue. E não foi uma dermatologista, hein? Eu passei na mão da equipe. Eu ficava nua, tiraram fotos, mandaram para a USP para fazer pesquisa, porque nunca tinham visto lábios vaginais. Que pudesse ser outra coisa. Como nenhuma médica falou, vamos fazer essa coisa de os tumores... marcadores tumorais no exame de marcadores tumorais, vamos fazer isso. E eu, na minha ingenuidade e falta de experiência, fiquei ainda um mês meio jogada no ar, e não estava entendendo o que estava acontecendo, quando, de repente, aparece isso. Bom, enfim, mas esse desenrolar todo, eu não podia pegar o Covid. Ninguém que era oncológico podia pegar o Covid. Poderia ter o Covid, porque o Covid ia matar mesmo. Pelo nível de imunidade que a gente tinha tão baixo, nós morreríamos, sendo que estávamos, no meu caso, tão no início das químios vermelhas. Eu só sei que depois passamos para as brancas, e que as brancas eram todas as semanas e tudo mais. Eu sofria uma semana com as vermelhas, uns 10, 11 dias.
Eu fui perdendo peso muito rápido, muito rápido. Quando eu entrei nas brancas, eu pesava 70 quilos, eu era gordinha. Uhum. Quando eu comecei as brancas, eu já estava com 50 quilos. Eu também emagreci bastante. Eu fiquei com 45 quilos ao longo das brancas, eu não queria comer nada. Eu fiquei sozinha na minha casa. As pessoas, no caso, minha irmã e minha prima, mandavam comida, ou vinha pelos meus sobrinhos, ou vinha com Uber, e aí eu pegava aqui no prédio. Mas eu ia fazer as químios, ficava lá 8 horas, eu voltava para casa, ninguém ligava para saber, você chegou, você está viva, como foi sua quimio hoje? Você sabe, Paty, que hoje eu não consigo nem chorar, porque eu fiz muitas sessões de análise durante esses anos, para eu apagar ou amenizar as mágoas que eu tive, porque eu nunca fui capaz de falar para eles, para a minha família, o quanto eu fiquei desolada, aborrecida e triste com tudo isso. Eu nunca fui capaz de falar. Regina, acho que isso mostra para você quem realmente deve ficar na sua vida e quem não tem importância nenhuma. Eu acho que o câncer traz muito isso. Mas uma irmã é minha mãe. Pois é. Ela cuida da sua imaginar, mãe. Né? E eu fiquei assim, eu falei, quer dizer que se eu levo um tombo no meio da rua, eu não consigo. Bom, o hospital vai ligar, né? Eu falo com as enfermeiras, se eu passar mal, vocês têm que ligar para esse lugar. Eu já deixei na mão delas, porque eram elas que cuidavam de mim lá. Eu não tinha ninguém. Olha, quando acabaram as químios, todo mundo fazendo festa nos boxes, né? Tirando foto, ninguém apareceu, ninguém nem soube que era a última. Eu sarei do câncer. Meu filho, que mora nos Estados Unidos, ele passou o Covid 2020, ele ligava. Meu filho, que paga a Prevent para mim, mas meu filho não apareceu em nenhum momento depois do Covid em 4 anos. Ele não veio aqui me dar um abraço e falar, vim aqui para ficar com você, você sarou do câncer. Ou, vou levar você, mãe, para os Estados Unidos, você vai passear, você adora viajar, você fala inglês fluentemente, você é uma mulher super articulada, você tem estudo, você andou pelo mundo, viajou muito. Eu vou levar você para você descansar. Não, nunca recebi. É ingratidão, né? Eu tenho muita tristeza, eu espero que ele nem ouça esse vídeo, porque eu acho que ele não vai me perdoar, sabe? Mas você está falando a verdade, né, Regina? Porque assim, a gente, quando tem um filho, a gente se dedica exclusivamente para esse filho, até que ele atinja uma idade em que possa caminhar sozinho. Então, o mínimo que você espera é um conforto num momento como esse, de dor, né? Sim. Talvez, às vezes, você sabe que você é mãe, a gente tenta usar várias desculpas, seja para a família, para uma irmã, para um pai, para uma mãe, para o seu filho, ou para o seu marido, né? Você sempre tem um argumento, porque você não quer ver aquela realidade que te machuca tanto. Às vezes eu falo, ele não está preparado, ele é jovem, e ele não está preparado para ver a dor, para conversar comigo sobre a dor. Mas não é isso que eu queria na pandemia, para passear, para viajar, né? Para te tirar daquele mundo, né, de doença, efeitos colaterais, tanta coisa que passa na nossa cabeça, né? Isso também não aconteceu. E com ninguém fez um bolo, falar, vamos comemorar que você está sã, que você superou essa travessia, que foi um inferno, né? Que é um inferno, que a gente atravessa pelo inferno. E eu uso essa expressão, que é o meu psicanalista, que é um senhor
já de 77 anos, e é uma pessoa inteligentíssima, sensível, amorosa, e ele fala, essas travessias, como uma doença, são travessias pelo inferno. É algo horrorosa. Mas eu vou te dizer, Paty, eu não gostaria de falar o que eu vou falar, mas eu, sendo budista, praticante, eu acredito muito no budismo, eu sou uma pessoa que estou sempre presente, que oro muito. Eu, apesar de tudo que eu já estudei de espiritismo, budismo, que não foram poucos anos, essa doença horrorosa, e tudo que eu também já passei na minha vida, de várias dificuldades, não só financeiras, também sou uma mulher que venho trazendo depressão pós-parto até hoje, ainda cuido dessa depressão, eu não acredito muito mais no ser humano. Eu perdi um bocado da minha esperança. É muito dolorido, é muito doloroso eu sentir isso. Mas é assim, eu não vou dizer para você que eu sou descrente, mas eu não tenho mais confiança. Eu, primeiro, hoje, depois de tantos anos de análise, e também, principalmente logo durante o câncer e depois do câncer, eu passei a dar mais valor em mim, o quanto eu sou forte. Porque atravessar isso da forma... sozinha. Sozinha. E as pessoas hoje falam, para que você fala na família? Para que você fala isso? Isso já acabou, isso já foi. Eu falei, não, isso foi para você. Isso faz parte da minha história. Não, a gente nunca mais esquece. Não dá para esquecer. Não tem como apagar isso, não tem. Além do câncer, tem a questão também de você estar dentro de uma empresa que é o seguro de saúde. Tem isso que também. Tem suas burocracias, e que não são burocracias fáceis. Dentro de um Covid, todos os seguros ficaram de ponta cabeça. Até Einstein, sírio-libanês, qualquer lugar. Todo mundo ficou de ponta cabeça. Porque eles não esperavam, né, uma pandemia como essa, então ficou todo Ninguém, mundo... né? Aí teve que lidar com a pandemia e as outras doenças já existentes, né? Imagina a confusão. Não, e as restrições das pessoas entrarem e saírem, tudo isso teve que ser planejado num momento crucial. Então, eu falo assim, eu teve uma vez que eu vou... Pois não, Paty. Você não pegou Covid, né, nessa época? Não, nunca peguei. Tá, graças a Deus. Mas eu ia com viseira, com máscara, com luva. Toda protegida. Ou parecia um ET. Não, e além dos boxes, eu tenho que admitir que os boxes na Prevent são de primeiro mundo. As enfermeiras maravilhosas, tem muita gente boa, apesar de... Tem seguros e seguros, tem áreas e áreas que são boas. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Dentro da Prevent Senior, tem muita coisa boa, que eu conheci gente, muitas enfermeiras e médicos maravilhosos durante esse momento, mas o que mais... Voltando, porque eu parei de falar, uma coisa que eu observei na oncologia da Prevent Senior e que me aborreceu bastante, sendo eu uma pessoa muito, muito observadora, e também por ter trabalhado 34 anos com executivos de poder bem alto e multinacionais de grande porte, eu tinha que ser observadora, tinha que ter muito jogo de cintura. Eu percebo que, infelizmente, os oncologistas na Prevent, porque eu não tenho outro seguro, eles sabem muito, mas não estão preparados humanamente como médicos, por serem muito jovens, não têm experiência de lidar com uma mulher da minha idade, que hoje eu tenho. Não, vou te dizer que não é só na Prevent, viu? Eu também encontrei muito isso, onde eu fiz meu tratamento. Faltou um pouco de humanidade, né? De se colocar no lugar do outro, né? Eu tive problema até com a minha médica, tive que trocar de médica. Então, acho que isso eu vejo muita reclamação a respeito disso, né? Eu acho que se você não quer ser incomodado, você não pode ser médico oncologista. Sim. Porque a pessoa necessita de auxílio, né? Muito.
E às vezes é muito difícil. De esclarecimento, não dão muitos. Se você não fica cutucando, eu ia com uma lista e falava: se o senhor não sabe responder, eu não quero mais continuar aqui nessa consulta, eu quero ir para outra. Eu vou procurar outro médico. Aí o cara também ficava aborrecido, ficava branco. Mas se o médico não sabe, a gente que não vai saber o que é, né? É muito complicado. Olha, foi bem complexo. Eu troquei 4 vezes de oncologista, dentro da Prevent. 4 vezes. A primeira, logo quando eu cheguei para marcar as químios, era uma oncologista que ia dar luz no mês seguinte. Nossa. Eu falei, para que estão me colocando na sua mão? Porque você não vai continuar com o meu tratamento. Não vai dar continuidade, né? Olha, eu tive muitos problemas, e o que eu, dentro da Prevent, principalmente burocráticos, e o que mais me doeu é que eu não tive ninguém da minha família que falasse assim, me dá toda a papelada. Que eu vou resolver, né? Eu vou resolver tudo que precisa. Fala o que você precisa resolver agora. Mas tudo bem, eu sou grata, eu fui alimentada, né? Eu fui alimentada, a comida vinha na minha casa, minha irmã pessoalmente fazia comida, porque ela cozinha mesmo na casa dela, ela gosta, minha prima também, eu sou grata, mas eu não sou ingrata, eu não quero ser ingrata com essas pessoas, me ajudaram, mas a gente que está com a dor, eu precisava mais. Será que falar isso é muito cruel? Claro que não. Eu que já passei por isso, posso te dizer que é assim mesmo que a gente se sente. A gente precisa de uma atenção maior, de um carinho. Eu me sinto mal falando disso, sabe? Mas é perfeitamente normal. Mas, enfim, tudo isso demorou. Começou em começo de novembro, final de outubro, começo de novembro de 2019, e eu terminei eu fiz cirurgias, né? Ainda teve esse agravante. Eu esqueci. Além desse tumor no esquerdo, eu tive focos de pré-cânceres no seio direito, que foram analisados, que foram colhidos também matéria, biópsia, e acharam por bem, e eu não podia tirar as mamas, porque estávamos dentro do Covid. A Prevent disse que tinha receio de que eu pudesse pegar uma infecção hospitalar ou do Covid, porque remover as mamas, que seria o ideal, num momento como o mundo estava, isso foi mais ou menos agosto, setembro de 2020, a cirurgia, eles acharam que não seria bom. Então, eu tirei 1,5 quadrante de cada seio, e também não esperava. Eu entrei 11 horas da manhã na Prevent, e meia-noite me mandaram para casa, todinha enfaixada. É muito maluco, não é? Muito maluco. A gente se sente mutilada. É horrível, assim, não dá. Você falou tudo. Parece uma mutilação, mas é uma mutilação, uma palavra muito forte, mas é uma mutilação de tudo, psicológica, emocional, além das suas mamas, você está sem cabelo. Mas eu peguei 2 cirurgiões que foram maravilhosos dentro da Prevent. A mastologista... Eu te pergunto o seguinte, Regina, em relação ao cabelo, que você também, a gente perde o cabelo, fica careca, né? Como foi para você lidar com isso? Não foi difícil. Para mim não foi difícil, é muito estranho, né? Claro, me incomodou, porque, 2019 são 5 anos atrás, né? 4 anos atrás. Eu estava diferente do que eu estou hoje. Eu vejo que eu envelheci, né? Com tudo que eu passei, eu sinto que eu envelheci. Meu rosto está mais sofrido. Eu percebo as marcas do meu rosto. Perdi muitos quilos, não recuperei tudo, e nem quero também, né? Mas eu estou ainda 10 quilos abaixo do que eu era, né? Mas é muito estranho, porque a minha cabeleireira de uns 20 anos, ela veio em casa, porque o oncologista falou, Regina,
você vai fazer a primeira quimio vermelha, eu te dou 16 a 18 dias para o teu cabelo cair todo. E foi assim que aconteceu. E é assim mesmo. E aí tem mais. Ninguém perguntou, ninguém veio aqui para falar, você está triste porque você está sem cabelo. Eu tomei as providências, quis comprar uma peruca, fui na internet procurar uma touca bonita, chique, que eu queria algo, não lenço, não aquela coisa de amarrar. Eu comprei uma peruca, minha cabeleireira querida deu uma peruca linda, muito próximo do que era o meu cabelo. Ela veio aqui, raspou o resto, ela chorou. E eu não conseguia chorar, eu não sei se eu estava paralisada, eu Estava não em sei choque, se eu estava... né? Acho que sim, porque o cabelo ficou todo na cama naquele dia, montes de cabelo, do dia para a noite. É um choque isso. É um choque muito grande. A gente parece que muda de identidade, né? É meio inexplicável. O que eu quero dizer é que... Fica de outro. Mas eu não quero dizer para você que isso não me preocupou. No início, o choque foi grande, mas no dia a dia, tudo que a gente tem que fazer para o tratamento é tanta coisa, e sozinha, que foi, vamos dizer, o menos preocupante para mim. Sim. Eu não me senti... Eu tenho muitas fotos, se depois você quiser pôr aí, junto com... Eu tenho muitas fotos que eu tirei sem cabelo, com touca, com peruca. Eu até arranjei um amor em dezembro de... Verdade. Ai, que legal! Eu arranjei um amor, assim, fulminante, mas eu arranjei um amor. Um amor, que eu digo, uma paquera, alguém muito extraordinário. Foi uma coisa interessantíssima até, porque eu estava sem cabelo, meu sobrinho do meio, que é o que eu sou mais apegada, ele é um rapaz dos seus 36 anos, ele é muito inteligente. E ele falou, tia, abaixa o Tinder, olha só. Eu falei assim, para quê? Certíssima. Pelo menos, tia, você vai conversar, você adora... Eu sempre fui muito paqueradora, porque eu estou 30 anos divorciada, e eu paquerei muito, namorei muito e tudo mais. Ele falou assim, você conversa, você não vai sair, mas você conversa. Eu falei, mas para quê? Vou ficar criando ilusões para mim, né? Pô, mas nesse Tinder, ele abaixou, e eu, como falo mais duas línguas, eu cruzei com um italiano de Roma. Ai, E ele estava para... Eu te contei isso, Paty? Não contou. Isso foi dezembro, eu já estava na terceira quimio vermelha, e ele veio ao Brasil a negócios, ele mora em Roma, um homem, olha, tenho que admitir, eu sei que vocês vão falar, mas, olha, homem lindo, viu, 10 anos mais novo que eu, mas gato, aquele italiano grandão, loiro, olhos claros. É que você está maravilhosa também, você é uma mulher elegante, arrumada. Imagina, agora eu estou velha. Agora mas você está bem. Velha. Está com quantos anos, Regina? 72. Ai, que tristeza. Não, mas ninguém disse, você está ótima. Eu quero chegar nessa idade assim, desse jeitinho que você está. Alegre, bonita, elegante, com uma boa conversa. Você é uma flor, Paty, e ainda tem uma essência, uma generosidade na essência enorme. Mas a gente tem que... Bom, a gente tem que acreditar na vida, porque não tem outra coisa para fazer, tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Se a gente está viva, Deus deu a chance de a gente continuar aqui, tem que seguir em frente, apesar dos problemas, né? Mas beijei muito e fiz muito amor, viu? E fiz muito amor. E ainda fui na presente, como disse, o que eu podia fazer, porque isso é uma coisa que ninguém está preparado. É verdade. Por exemplo, se eu tivesse um marido... Mexe com a libido, né? Não só isso, você sabe, eu nunca soube se uma pessoa com câncer pode fazer sexo com alguém. Pode, o problema é ter libido para fazer, porque às vezes é tanto efeito colateral
que você não tem vontade, né? Mas eu entrei na internet, porque eu sou uma internauta, eu soube que podia, mas eu queria tirar as minhas dúvidas com o oncologista. Ele ficou branco de nervoso, ele ficou super nervoso. Ele falava assim, eu não falei do Tinder, óbvio, né, que aí ia ser demais, né? Eu falei, tem um velho amigo vendo, não é meu namorado, não é meu ficante, não é da família, ele foi um namorado há muito tempo. O que eu posso fazer na intimidade com ele? Eu deixei o oncologista bem rolando nos 30, viu como diz? Mas perguntei tudo, pode beijar na boca, pode fazer sexo oral, não pode fazer. Porque não é só eu em relação a ele e ele em relação a mim. Eu sou uma pessoa doente, vamos dizer assim. E assim, você está mais suscetível a, de repente, pegar alguma coisa, assim. Exato, mas e a responsabilidade minha? Então... E a responsabilidade minha com ele também, né? No final deu tudo certo. Fiquei no Renascença, 2 dias dormindo lá, saímos para jantar, para almoçar. Olha, foi um presente do universo, menina. Foi um impulso. Foi. Um impulso para eu seguir nesse... a seu favor. Pena que entrou o Covid, e aí, você sabe, as comunicações ficaram muito comprometidas, né? Sim, Mas foi ótimo. Você conseguiu aproveitar aquele mês ali, muito. Né? Olha, foi difícil a coisa do cabelo. Mas o homem ele foi um gentleman. O que o brasileiro não faria. O brasileiro não faria. Se fosse aqui no Brasil, seria diferente, né? Mas de fora a gente acredita mesmo que eles são cavaleiros. Eles têm outra cabeça. Eu falei, olha, eu não posso te encontrar, você vai vir almoçar, porque eu estou assim, estou doente, estou fazendo isso, aquilo, e estou sem cabelo, então eu vou de peruca. Mas você não pode, então, ir de peruca ou de... Não, ele não falou em sexo nem nada, óbvio. Ele falou uma companhia bilíngue, né? Alguém para almoçar, para jantar. E no final deu tudo certo. Já falei demais, né, Paty? Maravilhosa. Não, adorei essa história, porque, assim, existe vida mesmo você estando com câncer, né? Existe, não pode isso. esquecer que existe vida. Muito bem falado. É isso mesmo. Né? Porque muita gente dá sentença para a gente de morte, né? E não é isso. Hoje está muito evoluído. A minha irmã queria me matar. Não acredito que você vai sair com esse homem. Não acredito que você vai lá no hotel. Eu falei, não só vou. E se eu gostar, vou fazer sexo com ele. Certo. Porque é o que eu quero. Lindo, viu? Olha, no WhatsApp, em private, eu vou te mandar a foto dele, você vai ficar impressionada. Manda que eu quero ver, fiquei curiosa agora, viu? Gostei, uma dica. Lindão. Fica a dica, né? Pra quem está solteira. Isso. Fica a dica, né? Mas foi muito bom te conhecer, viu? O universo também conspirou a nosso favor naquele dia. Muito obrigada. Você que é muito gentil, incrível. Muito amável. Obrigada, viu? Muito obrigada. E eu espero, assim, poder te encontrar outras vezes, para nossa amizade. Falei tanto com as mãos, né? E fiquei toda hora falando com as mãos, é errado, né? Não, mas eu falo direto, eu estou sempre mexendo com as mãos, senão eu não consigo falar. Ai, que graça. Muito obrigada, viu? De deixar... Olha, Regina, é a primeira vez que eu falo as partes difíceis aqui, nesse podcast. E é bom, não é? Não é bom? É bom, é bom, é bom. A gente fica mais leve, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, olha, agradeço imensamente aí eu que te agradeço, esse tempo comigo, foi um prazer enorme, viu? Tenho certeza que vai ajudar muito. Você é um amor, você é um amor. Um beijo grande, viu, Paty? Tchau, tchau. Para você também, tudo de bom. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to